e intercalando as aulas de sociologia. Na semana passada nós fizemos a aula de filosofia, hoje nós vamos fazer a nossa aula de sociologia. Então vou relembrar algumas coisas que nós abordamos e falamos na semana passada e vamos avançar. E dado ao conceito de que, dada a razão de que eu não tenho uma lousa para poder colocar os conceitos, trabalhar com vocês os conceitos e ir escrevendo, então eu vou ser repetitivo nos conceitos, tá bom? Porque assim, se você está anotando, fazendo as suas observações, você possa também fazer essa observação relacionada aos conceitos que eu for abordando aqui, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com alguns conceitos importantes para ver se a gente consegue encerrar Durkheim. Então é importante com que esses conceitos sejam gravados por vocês, fixados por vocês, para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Então, na medida com que eu venha trabalhando os conteúdos abordados por Durkheim, e eu vou pontuando os conceitos, se vocês, ao longo da explicação, tiverem alguma dificuldade, ou porventura não compreenderem o conceito, ou perderem o conceito, dá um toquezinho aqui, que eu repito para vocês, tá bom? Eu vou procurar ser repetitivo, tolere um pouco esse fator, dado a questão da aula hoje ser uma aula abstrata, no sentido de que, claro, a aula de humana sempre é abstração, mas no conceito de que nós não temos uma questão da visualidade dos conceitos quando a gente coloca numa lousa, tá bom? Essa é a problemática de hoje só, mas peço que vocês tenham paciência e aí a gente vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa aula. Bom, o que nós havíamos falado na última aula a respeito de Durkheim? Nós definimos o conceito do que é um fenômeno social, objeto de estudo, né? Fizemos todo um panorama histórico a respeito da necessidade que Durkheim tem de fundamentar um método sociológico e definir o objeto, né, de pesquisa, como toda ciência tem que ter, um objeto de pesquisa, e Durkheim vai estabelecer a sociedade como seu objeto de pesquisa e dentro desse contexto da sociedade, ele vai definir como um recorte, vamos dizer assim, como toda ciência estabelece, a questão dos fenômenos sociais. E a esse recorte, a esse objeto definido de pesquisa, ele vai dar o nome de fato social, certo? Então, o que é um fato social? Todo fato social é todo fenômeno que acontece na sociedade e que, de uma certa forma, se estabelece como uma certa consciência coletiva difundida pelos quais vão determinar as ações, a forma de pensar, a forma de compreender, a resposta com que os sujeitos sociais vão estabelecer à própria sociedade, seja ela relacionada à moral, cultura, hábitos, né? Linguagem, a própria linguagem também é uma maneira de determinar a questão de um fato social. Tudo aquilo que envolve os fenômenos, né? Os acontecimentos numa sociedade, cujos acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos, são compartilhados por essa sociedade, ainda que, em razão desses fenômenos, sejam fenômenos que causem, de uma certa forma, prejuízos para a sociedade. Nós vamos ver que uma compreensão de uma consciência coletiva, presente e compartilhada por todos os sujeitos sociais ou os agentes sociais, eles vão, de uma certa forma, compartilhar esses fenômenos, seja apoiando ou seja reprimindo esses fenômenos, certo? Então, o que é um fato social? É tudo aquilo que acontece numa sociedade que é determinado, seja por hábito, por cultura, por idioma, por linguagem, formas de responder, formas de compreender, a própria, de uma certa forma, a compreensão religiosa, por um lado, por um outro lado, as questões que envolvem as relações sociais e que determinam condicionamentos de vida, isso é, de uma certa forma, um fato social e que pode ser objeto de estudo de acordo com Durkheim. Quais são as características desse fato social? Foram o que nós compreendemos na nossa última aula. Nós falamos acerca das 3 características que Durkheim propôs para descrever um fato social. Quais são essas características? Como nós podemos identificar um fato social? Primeiro, todo fato social ele se estabelece a partir de uma coerção social. Ou seja, todo fato social é coercitivo. Isso nós já havíamos abordado na aula anterior. Se você tiver suas anotações, você vai identificar essas características, né? Então, por que é coercitivo? Todo fato social é coercitivo. Porque ele age sobre o indivíduo, ele exerce uma força sobre o indivíduo
e essa força é o que condiciona a ação, condiciona a conduta, condiciona a forma de pensar, condiciona a nossa própria linguagem, né? A maneira pelo qual nós compreendemos cosmovisão, né? A cosmovisão. Na sociologia, nós falaríamos que esse fenômeno, essa visão de mundo, ela é coercitiva porque ela é determinada por fatores externos ao indivíduo e que agem sobre o indivíduo, determinando a maneira pela qual ele compreende, ele entende, ele pensa, ele assimila, ele responde, ele, por um outro lado, também se estabelece por identificação, a maneira pelo qual, por exemplo, ele acha aquilo que a gente chama de moda, né, que se impõe sobre o indivíduo, né, e você, de repente, acha um determinado tempo cafona, um determinado tempo totalmente dentro da moda, algo moderno. Essas compreensões são externas ao indivíduo, portanto, elas são coercitivas, certo? Então, coercitividade é uma característica fundamental de um fato social. Todo fato social tem a sua dimensão coercitiva. Uma outra característica que nós abordamos na aula passada foi o fator da generalidade. Todo fato social, ele é general, existe uma característica de generalidade, né? Ela é algo geral, ela abrange toda a sociedade. Não existe um espaço ou um indivíduo ou uma instituição que não esteja inserido nessa generalidade, que não, de uma certa forma, não compartilhe desse fato social. Então, todo fato social tem o seu elemento ou a sua dimensão coletiva, é compartilhada de forma comum, né? A nossa linguagem, por exemplo, é um fenômeno social. A compreensão, por exemplo, de que o estupro ele é errado, ele é compartilhado na consciência coletiva e todos nós olhamos para o estupro como algo, compartilhamos de que essa ação é uma ação que agride a sociedade, certo? Inclusive, a gente vai falar hoje sobre os fatores daqueles sujeitos sociais ou dos agentes sociais que agem na contramão desses fenômenos sociais que causam desordens sociais, certo? É os fatores anômicos, a gente vai abordar acerca disso já logo mais. Então, só relembrando, nós estamos falando a respeito da generalidade. A Fabrício está perguntando, professor, opa, deixa eu ver aqui, bate-papo. Professor, sobre o fato social, corrupção humana é um fato social? Sim. É um fato social por quê? Porque ele está presente. Quando você fala de corrupção, você está falando do fator corrupção enquanto nós estamos identificando na política, por exemplo, né, ou nas instituições, nesse sentido que você está abordando a corrupção humana? Ou você está falando algo relacionado à natureza? É que eu mudei aqui a tela para poder visualizar o comentário. O bate-papo, acho que por isso que travou. Vamos lá, voltou aqui, é que eu mudei a dela para poder identificar aqui a resposta à pergunta do Fabrício. A natureza. A corrupção como natureza. Na verdade, Durkheim não vai partir dessa análise da corrupção da natureza humana. Ele vai falar, por exemplo, que os fatores que determinam os problemas de relacionamentos, dentre os quais esses fatores são, de uma certa forma, algo relacionado a... Nossa, tem alguém com o microfone ligado aí. Deixa eu ver quem está com o telefone ligado aqui. Camila, se eu puder fechar seu microfone, isso, obrigado. Dá um barulho aqui e eu assusto. Estava explicando, tomei um susto agora. Então, quando eu estava falando... Ah, sim, respondendo o Fabrício. O que eu estava falando? Ah, sim, a respeito da natureza, a corrupção da natureza humana. Durkheim vai falar que esses fatores que nós chamamos de corrupção de natureza humana, por exemplo, a maldade, o latrocínio, o homicídio, né, aquilo que a gente entende como característica da corrupção da natureza humana, Durkheim vai chamar, na verdade, de fenômenos sociais, né, ou de um fato social. Não como a corrupção da natureza humana, mas como um elemento presente na sociedade, embora seja algo que desagregue a harmonia social, certo?
Então, ele não vai avaliar essa perspectiva como corrupção da natureza humana, né? Até porque ele não parte do pressuposto de uma natureza humana corruptível na perspectiva religiosa, certo? Ele parte da análise da sociedade como um fator anterior ao próprio indivíduo. Lembra que nós discutimos isso na outra aula, sobre a sociedade é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo, né? Eu até fiz uma pergunta para vocês, né, de um tom de provocação, né? O que vem antes, o indivíduo ou a sociedade? Então, esses fatores, eles que você está chamando de corrupção da natureza humana, em Durkheim, ele vai falar que são problemas de ordem anômicos que vão surgindo entre indivíduos dentro da sociedade, cujo a sociedade vai agir sobre esses indivíduos anômicos, punindo, reprimindo, né? No caso, criando leis para estabelecer os limites desses indivíduos anômicos de modo a preservar a coesão social, certo? Então, o objetivo sempre da consciência coletiva compartilhada por todos os sujeitos sociais é estabelecer uma coesão social. E toda a ação, todo fato social que compromete a coesão social deve ser tomada uma atitude contra este indivíduo que compromete a coesão social, de modo a preservar a unidade da sociedade, certo? Boa noite, Vitória. Tá bom, gente? Hoje é aula de sociologia. Filosofia nós fizemos semana passada, tá bom? Sociologia. Nós estamos dando continuidade na aula de Durkheim. Então, nós falamos sobre a característica da coercitividade, nós falamos da característica da generalidade, ou seja, todo fato social ele é geral na sociedade, certo? E a última característica, só relembrando que nós abordamos na aula passada, é de que todo fato social tem a sua extensão da exterioridade, ou seja, ele é externo ao indivíduo. Todo fato social se estabelece a partir da sua exterioridade. Não é algo que o indivíduo ele propõe ou institui ou impõe à sociedade, é ao contrário. É algo que vem de fora do indivíduo para ele, certo? Então, uma das características fundamentais dos fatos sociais é de que desde o nascimento esse indivíduo ele passa a compartilhar de uma consciência coletiva. Lembra que nós falamos? Esse indivíduo, quando nasce, ele é inserido num contexto social, o primeiro núcleo social que ele conhece, que ele tem contato, que é a família, e a partir da relação desse núcleo social, é esse núcleo que vai ser o elemento fundamental para incutir nele, certo? Ou seja, vem de fora para o indivíduo as regras sociais, muitas vezes a sua linguagem, as características que envolvem a sua religiosidade, a sua visão de mundo, que é compartilhado também dos pais pelo grupo social, pelo coletivo social que eles também estão inseridos, certo? É por isso que nós falamos que o indivíduo, quando ele nasce, ele já nasce num contexto social com regras estabelecidas, com linguagem estabelecida, com cultura estabelecida, com a ideia de moralidade estabelecida, o que é certo, errado, o que é aceitável ou não. E muitas vezes, na medida em que um elemento ou um conjunto de fatores vão determinando o questionamento ou a não aceitação ou o não respeito desses fatos sociais e passam a questionar esses fatos sociais e passam a não cumprir esses fatos sociais, nós temos uma quebra da coesão social que vai estabelecer uma certa transformação da sociedade, ou seja, aquilo que na sociologia depois nós chamamos de revolução, e vai impor uma nova compreensão social. Nós podemos identificar alguns elementos históricos que determinam esses fatores de ruptura social, como nós falamos lá atrás, na Revolução Neolítica, a própria revolução da filosofia, a transformação da religiosidade, o movimento helenista, a transformação da cultura social a partir de uma cultura cristã, a partir do século IV, quando a religião cristã transformou-se como uma religião oficial do Estado. Depois nós temos as rupturas que aconteceram no século XVI. Todas essas rupturas, essas transformações, numa leitura durkheimiana, nós falaríamos que foram transformações a partir de elementos anômicos, de participação desses sujeitos sociais, que ocasionaram transformações radicais. Entre elas, uma das últimas que culminaram numa grande transformação foram a Revolução Francesa, por exemplo, né, ou as revoluções do século XVIII, seja ela a Revolução Inglesa, seja ela a Revolução Francesa, ou seja, posteriormente a ampliação, né, ou a extensão da Revolução Francesa em 1830, 1848 e assim por diante. Todos esses elementos transformaram radicalmente
a maneira pelo qual os indivíduos se percebiam e a maneira pelo qual os indivíduos se organizavam socialmente. E também a identificação do que é um sujeito social, do que é um indivíduo, quais são os seus direitos, a compreensão da sociedade, a ideia de religião. Então, nós tivemos diversos fatores que quebraram a ordem social e transformaram radicalmente a maneira pelo qual a sociedade se organizava. A isso nós chamamos de fatores anômicos e que, em suas determinações históricas, transformaram radicalmente a maneira pelo qual a sociedade se organiza quando ela adota novas maneiras de se identificar enquanto sociedade, a identificação religiosa, seja a identificação produtiva, como o advento, por exemplo, da própria Revolução Industrial. Isso, inclusive, a gente vai estudar na sequência agora quais foram os fatores determinantes dessas transformações, certo? Então, relembrando, fizemos aí uma certa revisão do que nós abordamos na nossa última aula de Sociologia, abordando sobre o que é a sociedade, aliás, o que é um fenômeno social, o que é um fato social, quais as características desse fato social, e nós abordamos também, dentro acho que foi uma das últimas coisas que nós abordamos, foi o conceito de consciência coletiva, certo? Todo indivíduo, quando nasce, ele compartilha de uma consciência coletiva, né? Isso quer dizer que o indivíduo não tem uma consciência individual? Tem. Ele tem uma consciência individual, mas essa consciência individual, ela é determinada, ou ela é suprassumida, vamos dizer assim, né, usando um conceito alemão aí da filosofia alemã, ela é suprassumida pela consciência coletiva, certo? Então, a consciência coletiva suprassume essa consciência individual no sentido de que é ela que determina a maneira pelo qual o indivíduo identifica a maneira que ele mesmo se percebe e pensa no mundo. Então, ele se percebe como indivíduo em razão da sua relação com a sociedade, e a maneira pela qual esse indivíduo pensa, ela é determinada por essa consciência coletiva da sociedade, que age sobre o indivíduo de forma coercitiva, de forma geral e exterior, conforme nós vimos de acordo com os fatos sociais. Então, a maneira pela qual esse indivíduo ele responde, ele vive, ele entende, ele compreende, ele pensa, ele reflete, ele fala, é determinado por essa consciência coletiva que está presente em toda a sociedade e que age sobre o indivíduo. Isso, Gabriel, também. O senso comum tem alguma coisa em relação com a consciência coletiva? Sim, porque o senso comum ele é compartilhado, certo? Por isso que a gente chama de senso comum. O senso comum também é um dos fenômenos, nós poderíamos dizer, inclusive, como um fato social, certo? É porque ele age condicionando muitas vezes a maneira pelo qual os indivíduos pensam, respondem para o mundo. Por exemplo, vamos aí, deixa eu lembrar, usar a minha mente fértil para dar exemplos para vocês. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu penso para dar exemplo, mas vamos lá. Olha aqui, uma questão simples, né? Tomar leite depois de comer uma manga, certo? É compartilhado com o senso comum que se você tomar leite depois de comer uma manga, o que acontece? O que o senso comum diz? Dá dor de barriga. Dá dor de barriga, né, Isabelle? Já foi mais escrachado. Dá dor de barriga, solta tudo, né? A musculatura peristáltica vai totalmente se fragilizar, né? Mas esse é um fenômeno social que é compartilhado, um fato social que é compartilhado pela sociedade, certo? Porque é senso comum. Algumas pessoas não fazem isso justamente por quê? Porque acreditam que isso vai acontecer, né? Você vê uma escada parada na parede, o que você faz? Você passa debaixo da escada? Você dá a volta, né? Porque, né, embora a gente não acredite, mas vai que, né? Você está andando na rua, passa um gato preto, o que você faz? Você procura uma madeira para dar 3 batidinhas, né? 3 soquinhos na madeira. Então, embora eu tô falando coisas que são elementos de misticismo, por exemplo, o chinelo virado, literalmente, Yasmin, né? Não deixa o chinelo virado, se acontecer, se você deixar o chinelo virado, o que acontece com a sua mãe? Então tem esses certos misticismos, tadinha,
esses certos misticismos são compartilhados coletivamente, entendeu? São compartilhados coletivamente. Então, de uma certa forma, eles se estabelecem também como um fato social a ser investigado, certo? É mais um que está presente na consciência coletiva e determina muitas vezes a maneira pelo qual a gente vive, né? Existem pessoas que vivem a partir dessas crenças, e se essas crenças determinam a maneira com que a pessoa vive, ela se relaciona, né? Dependendo depende da maneira com que a colher caia ou o garfo cai no chão, né? Vai determinar se a pessoa, como ela vai receber, quem vai tocar a campainha dela. Então, são fatores, muitas vezes, que nós diminuímos a importância por conta de fazer parte do senso comum, mas numa visão sociológica durkheimiana, nós diríamos que também é um fato social a ser estudado. Pode ser um dos objetos de estudo, esse senso comum que compartilhamos no meio social. Então, nós percebemos que existe a consciência individual e a consciência coletiva que age sobre o indivíduo, certo? Agora, pode acontecer de que esse indivíduo queira se insurgir contra a consciência social, a consciência coletiva, certo? Quando o indivíduo ele se revolta ou ele não cumpre aquilo que de forma exterior se impõe a ele, nós temos aí um caso de anomia, certo? Nós temos aí a questão do que Durkheim vai chamar de anomia. O que é anomia? Se você está anotando, você coloca aí. Anomia é a inadequação, anomia, A-N-O-M-I-A, anomia, é a inadequação ou ausências de regras, inadequação ou ausência de regras que regulam as situações de interação social, certo? Então, a anomia diz respeito à inadequação ou ausência de regras ou das regras que regulam as situações de interação social. Então, quando nós temos um caso de anomia, quando o indivíduo, né, ele não aceita as regras que vão regular determinadas ações sociais. E ele age, então, contra, ele não aceita, ele não assimila, ele rejeita essas regras sociais e ele vive, ele age, ele se comporta como se essa regra social não existisse, né? Aí nós temos um caso de anomia. Durkheim ele usa esse termo justamente para explicar os fenômenos sociais que acontecem numa sociedade e que, de uma certa forma, afetam o funcionamento da sociedade, certo? Então, Durkheim ele usa esse conceito de anomia para explicar os fenômenos que vão comprometer a ordem social, a coesão social, certo? Toda ação, toda atitude, todo comportamento que, de uma certa forma, ao ser expressada na sociedade, compromete o funcionamento ou a interação social, Durkheim vai chamar essa ação de anômico, certo? Essa ação de anômico. Ou seja, é quando o indivíduo, por exemplo, ele deixa de se perceber como partícipe de um grupo social, né? Como participante de um determinado grupo social ou de um determinado de uma das estruturas sociais, né? E por não se ver participante desse grupo social, ele entende que as regras sociais que são impostas ou que são respeitadas por esse grupo não fazem parte também a ele, de modo que ele vai agir na contramão das regras sociais impostas por esse grupo. Então, esse indivíduo que rejeita, que não se sente parte do grupo e que rejeita as regras sociais desse grupo no qual ele está inserido, ele é o sujeito anômico, né? O Fabrício falou, seria a ovelha negra? Então, depende da maneira com que a gente poderíamos compreender essa ovelha negra, né? Porque muitas vezes, em um certo sentido também poderia ser, né? Porque esse ovelha negra, ele está dentro do grupo, embora dentro do grupo, ele não aceita as regras sociais. Isso, Yasmin, isso. Comportamento anômico, furar a quarentena, né? Quebrar a quarentena, né? Ou não usar máscara, por exemplo, né? Tem um decreto, uma ordem social, olha, todo mundo, para que se possa preservar a unidade, para que se possa preservar a saúde coletiva, vamos todo mundo usar máscara. Daí o sujeito sai sem máscara, o cara quer entrar na farmácia, né, para comprar medicamento para sua avó de 85 anos,
ele não quer usar máscara. Vocês viram esse vídeo? Né? Porque ele acha que ele está no direito dele de rejeitar o decreto, rejeitar, de uma certa forma, a saúde coletiva, inclusive da sua própria avó. Ele fala, eu não vou usar máscara, não quero. É uma atitude anômica, certo? Ou seja, a anomia, ela diz respeito, então, quando o indivíduo ou o sujeito ele faz a opção, né? Ele faz a opção por agir contra a norma estabelecida. Ele age na contramão da norma estabelecida, certo? A isso nós chamamos de fator anômico, certo? Sem empatia, porque ele, de uma certa forma, não considera, não se coloca no lugar do outro. Aí a empatia nós podemos utilizar nesse conceito. Ele não se colocar no lugar do outro. Mas nesse sentido, quando ele quebra a regra social, quando ele quebra a ordem social, e ele, de uma certa forma, se impõe, né, a sua conduta, embora fazendo parte de um grupo, ele tenta desrespeitar ou quebrar a ordem social, ele está tendo uma atitude anômica, certo? E a isso que Durkheim chamaria de anomia. Aí você talvez me perguntaria assim, mas professor, e aqueles fenômenos sociais que são comprometedores da ordem social de uma forma muito mais agressiva, né? Não somente o fator de você ir ao mercado sem a máscara, embora seja uma atitude anômica, mas como que nós podemos classificar os fatos sociais entre aqueles eventos que são errados, que são comprometedores, que causam uma desordem social, mas que fazem parte do nosso cotidiano, né, certo? Fazem parte do nosso cotidiano, embora seja errado, faz parte do nosso cotidiano, está presente na sociedade, né? Durkheim ele tem uma classificação, ele tem uma classificação também para determinar esses fatos sociais. Então, são 3 características sociais, presta atenção, tá? Para você não confundir. 3 características sociais do fato social. Primeira característica, a sua coercitividade, generalidade e exterioridade, certo? Essas são as 3 características do fato social. A sua coercitividade, a sua generalidade e a sua exterioridade. Características. Agora, nós estamos falando de um outro conceito. Nós explicamos o conceito de anomia, que foi essa explicação até agora, e para identificar aquelas ações ou aquelas condutas, né, que de uma certa forma estão presentes na sociedade, que quebram a coesão social, mas por serem repetitivos, Durkheim vai chamar de fato social, né, por estar presente e estar, né, todo mundo saber o que acontece, estar dentro da sociedade, Durkheim vai chamar de dividir a classificação desses fatos sociais em 2 tipos, certo? Aí nós estamos falando de classificação, não de características. Classificação. Então, todo fato social, Durkheim vai dividir em 2 classificações, certo? São 2 classificações. O fato social ele pode ser normal ou o fato social pode ser patológico, certo? Então, o fato social para Durkheim, ele pode ser normal ou ele pode ser patológico. Quando é que um fato social pode ser classificado como normal? O fato social ele é classificado como normal por ele, de uma certa forma, se encontrar generalizado na sociedade, certo? Ele está presente na sociedade e é algo comum, embora seja errado, né? Eu não lembro quem foi que colocou aí no bate-papo, mas apareceu aí os crimes, né? Os crimes é errado, certo? Ou alguém concorda aqui que o crime é certo, né? O crime é errado, né? Embora eu tenha... Meu colega falou para mim semana passada no Facebook, num comentário, ela falou assim, olha, eu acho que as milícias no Rio de Janeiro, eles fazem bem para a sociedade. Eu falei, é interessante que você não vive lá, né? É interessante você falar que faz bem, as milícias fazem bem no Rio de Janeiro para a sociedade, quando você não vive lá, sobre a ordem da milícia, né? Pagando impostos para a milícia, pagando de uma certa forma impostos para essa questão. Mas não é porque é normal, entenda bem, quando o cara fala, olha, esse fenômeno é normal, entende que ser normal é ser aceitável, tá? Quando a gente fala que ser normal é porque ele está presente, ele é recorrente, ele está generalizado na sociedade, certo? Então os crimes,
Coloca aqui para mim de novo seu comentário, né? Esse último, porque se eu mudar aqui para o bate-papo vai travar a tela de novo. Como está gravando aqui, daí interrompe. Esse último comentário que fez. Quem fez? Foi o Gabriel que fez? O Gabriel perguntou se uma revolta seria anomia. Então, a revolta não seria uma anomia. Ela, de um certo, ela é anômica no sentido da quebra social, mas ela seria, na classificação, ela seria patológica, ela não seria normal. Entendeu? Ela seria patológica. E aí eu vou explicar o porquê. Então, antes de a gente entrar nesse fator, usando esse exemplo do Gabriel como da revolta, vamos continuar aqui como na classificação dos fatos sociais enquanto normais, para que a gente possa cair nessa questão da diferenciação para patológica. Tá bom? Então, todo fato social, ele é normal no sentido de que ele está presente na sociedade. O roubo, o crime, o tráfico, certo? Não são aceitos. E é interessante porque é justamente por ele não ser aceito, todo mundo compartilha da consciência coletiva de que essas ações ou essas atitudes, elas são erradas, elas comprometem a coesão social, no entanto, embora, sobretudo, né? Portanto, no entanto, elas estão presentes, fazem parte da nossa vida social. Então, o crime, o tráfico, certo? O roubo, o latrocínio, o estupro, o feminicídio, a agressão à mulher, o preconceito racial, todas essas coisas são são fatos sociais considerados por Durkheim como fatos sociais classificados normais. Por que normais? Porque estão presentes na sociedade, fazem parte na sociedade. Tanto faz parte que nós, como coletivo, repudiamos. Mas ela está presente, ela se repete, ela se reproduz todos os dias. Todos os dias você vê fatores de preconceito, você vê negros. Né? Olha isso, a semana passada, né, tivemos 2 casos no Rio de Janeiro, mais emblemáticos de tantos outros, de jovens adolescentes negros que morreram sob as armas dos policiais, certo? Alguns podem ter diversas explicações, mas esse fator de que morre-se, né, mata-se muito mais negros do que brancos, né, morre muito mais negro do que branco sob armas dos policiais, é um fato social que pode ser investigado por um sociólogo dentro de uma linha de pesquisa a partir de Durkheim, certo? Que vai identificar esse fenômeno como um fato social e vai procurar compreender esse fenômeno a partir desse certo distanciamento de observação, para que possa compreender quais são os elementos exterior, quais são os elementos gerais, quais são os elementos coercitivos que estão presentes dentro desse fator social, desse fenômeno social, que é o racismo, que é o preconceito, que é a morte dos negros, que é a agressão e a morte das mulheres negras, né? Então, todos esses elementos que eu disse agora, que estão presentes na sociedade, são classificados dentro da proposta sociológica de Durkheim como um fato social normal, certo? É normal por quê? É normal não porque ele seja correto ou certo, entenda bem. É um fato normal, é um fato social normal, porque ele está presente na sociedade. E por isso que nós, por estar presente, criamos leis para punir essas ações, certo? Porque nós repudiamos. O consenso social é de repúdio a essas ações. Agora, existem o fato social classificado por Durkheim como patológico. E quando é que um fato social vai ser classificado como patológico? Patológico como doentio, mórbido, né? Como algo comprometedor, que surge e que, de uma certa forma, ele cria uma circunstância ou um ambiente de incerteza dado ao seu fator de novidade. Aí nós poderíamos falar das revoltas, né? As revoltas não acontecem cotidianamente, né? Você não acorda de manhã e fala, qual que vai ser a revolta de hoje, né? Qual que vai ser a revolução de hoje? Qual que é a nota? Você não tem. Você acorda sabendo que vamos fazer uma análise de quantos estupros aconteceram, quantos negros morreram, né? Quantos traficantes foram presos, quantos PMs corruptos
foram pegos no último mês, né? Quantos políticos foram presos na Operação Lava Jato, faz um tempo já que a gente não vai falar mais nada, né? Então, ou seja, você consegue determinado fenômeno, fato social, identificar se ele é normal ou patológico. Quando que ele é patológico? Quando ele surge, quando ele aparece, certo? E nós não temos, de uma certa forma, uma certa explicação para dar. Nós não temos uma certa compreensão desse evento, desse fenômeno, porque esse fenômeno ele causa na sociedade uma transformação radical na maneira pelo qual a sociedade vai ver esse fenômeno e vai se relacionar nesse fenômeno e vai se organizar a partir desse fenômeno, certo? Então, ele surge num conceito como patológico em razão justamente de que ele é excepcional, certo? Ele é transitório porque ele acontece, de uma certa forma ele desaparece, mas por outro lado ele se estabelece a partir de fora dos limites estabelecidos, né? O roubo, como falei, o preconceito, o racismo já está estabelecido. Então existem inclusive leis, meios pelos quais nós nos organizamos para poder punir o contraventor, para poder processar o racista, para poder denunciar o agressor. Agora, acontece um evento que nos coloca, que nos tira o chão social e que nos abala, né? Eu não sei quem foi a nossa amiga que colocou aí, mas o fator da pandemia. Justamente, a pandemia ela pode ser colocado como um fato social presente, e presente não só no Brasil, certo? É um fato social presente de caráter mundial, né? E nós poderíamos identificar justamente esse fato social como patológico. Por quê? Porque ele surge mudando radicalmente a maneira pelo qual nós nos organizamos. Ele, por exemplo, ele está determinando a maneira pelo qual a gente se relaciona com nossos amigos. A gente não pega mais na mão, a gente não abraça, a gente não beija mais, né? Para quem tem esse hábito, para quem tem um hábito de pegar na mão, para quem tem um hábito de tocar, para quem tem um hábito de beijar, é uma coisa, eu não sei vocês, mas é uma coisa horrível você não chegar e não tocar na pessoa, não cumprimentar a pessoa, não beijar a pessoa. Né? Para quem tem essa maneira de proceder, essa maneira de conduta. Ela determina, por exemplo, as relações, a maneira que a gente lida, que a gente sai na rua, a maneira com que a gente se organiza para poder comprar, para vender, né? Ela determinou os limites dos ambientes pelos quais nós podemos frequentar, o número de pessoas que podem frequentar determinados ambientes. Isso, pode. A Thaís perguntou se existe algum momento em que o fato social patológico pode se transformar ou ser tratado como um fato social normal. Sim. Quando ele pode passar do patológico para o normal? É quando você cria mecanismos, certo? De adaptação a essa nova realidade. Então, quando nós alteramos a nossa maneira de se organizar como sociedade e, de uma certa forma, compreendemos essa nova maneira de se organizar, de se comportar e de pensar e de agir como algo parte do nosso contexto. Por exemplo, esse exemplo da pandemia, né, do Covid-19, por exemplo, é uma coisa que, de acordo com alguns especialistas, não vai sair tão cedo, certo? Ainda estamos pensando de 2021, 2022, é que vai se pensar em ter uma liberalização um pouco mais ampliada, dada até a possibilidade de existir uma vacina. Possibilidade de existir uma vacina, certo? Mas até lá, isso vai ser assimilado por nós e muito dificilmente nós retornaremos para a nossa vida da mesma maneira como nós estamos, quando nós entramos nesse momento. Dificilmente você vai sair na rua, você vai entrar no supermercado com a segurança de que você não precisa usar máscara mais, certo? Você vai ver alguém de máscara e você vai achar normal. Né? Hoje, quando a gente, né, quando iniciou tudo isso, ver alguém de máscara era anormal, né? Você viu um oriental que vinha para cá, para Bragança, São Paulo, você viu um oriental por estar resfriado usar máscara, olha que coisa estranha. Hoje é a coisa mais comum usar máscara. O anormal é não usar máscara, né? Porque é normal usar máscara. E lembre-se, né? O máscara cobrindo o nariz também, tá, gente? Tá? Nariz e boca, tá? Por favor, né? Porque as pessoas não usam, certo? Não usavam. Hoje, não usar é o estranho. Usar a máscara era estranho. Hoje, o não usar a máscara é o estranho, é o anormal.
Então, quando é que o patológico se transforma em normal? É quando as novas condutas, formas de proceder, formas de agir, de se organizar, a partir desse fenômeno que era então patológico, passa a fazer parte do nosso cotidiano. Isso é assimilado socialmente, e ele é assimilado socialmente como modo de proceder, certo? Ele passa a ser algo normal. Ou você na rua, você já pega a máscara, você não tem que pensar, nossa, eu tenho que pôr a máscara por conta do coronavírus. Não, você já sai na rua, pega a máscara, porque o comum é sair na rua usando máscara, certo? Você passa álcool gel na mão, não, porque você tem que lembrar que você saiu na rua e você tocou em outros objetos que poderiam estar ou não contaminados. Então, por receio da contaminação, você passa álcool gel na mão. Não, você passa álcool gel na mão porque é comum, ao sair e ao entrar em casa, você passar álcool gel, você lavar as mãos com sabão, né? Então, é quando essas formas de comportamento, de conduta, que eram então algo extraordinário, que era algo incomum, passa a ser normalizado, internalizado, e você já começa a assimilar na consciência coletiva, certo? É quando você não usar a máscara, por exemplo, já começa a ser uma cobrança inconsciente sobre você. Caramba, eu esqueci a máscara, não coloquei a máscara, ou não lavei a mão. Isso já é, de uma certa forma, não por conta do medo, entenda bem, não por conta que agora ainda está assimilando a questão do medo do vírus, mas é quando passar o medo do vírus e você, de uma certa forma, já pensar no sentido de que uma certa normalidade é você sair ou entrar e lavar as mãos, né, passar álcool gel, lavar a mão com sabão, né, você também tirar todos os utensílios que você faz, né, de anel, aliança, pulseira, para poder fazer a lavagem e a higienização. Esses eventos que inicialmente, né, quando são eventos que alteram radicalmente a maneira pela qual a gente se organiza socialmente, que são chamados, né, a princípio, de um fato social patológico, ao ser assimilado e ser compreendido na coletividade, né, ele se espalha e agora faz parte da coletividade, ele passa a ser considerado um fato social normal. Um exemplo disso é a AIDS, por exemplo. Né? A AIDS, quando ele surgiu lá atrás, era um fato social, um fenômeno patológico. Ninguém sabia o que acontecia, ninguém sabia como lidar, né? Existe todo um processo, um perigo, toda uma série de preocupações que existiram na época em que a AIDS surgiu. As pessoas morriam, o número de mortes era muito, muito intenso, até se pensar no medicamento para poder dar um coquetel para que as pessoas pudessem, de alguma forma, terem, de uma certa forma, uma certa preservação da vida com todo o cuidado, e ela consegue viver um pouco mais, né? Porque uma vez que o HIV fragiliza a imunidade da pessoa, ela passa a tomar agora o coquetel de medicamentos que vai possibilitar uma certa proteção imunológica a essa pessoa e ela poder viver de uma forma mais tranquila. Né? O HIV hoje, a AIDS hoje, já não tem mais esse caráter patológico, certo? O H1N1 não tem mais esse caráter patológico, né? A chikungunya, os zika vírus, que são, né, as doenças recentes que foram descobertas, já não tem mais esse caráter patológico, já foram assimilados, já criaram vacina, já criaram um meio de prevenção. Então, quando esse fenômeno ele cai na consciência coletiva, passa a ser compartilhado, passa a fazer parte do cotidiano, ele deixa de ser classificado como um fato social patológico, ou seja, doentio, para ser classificado como um fato social normal. Certo? Até aqui, tranquilo? Deu para compreender? Podemos avançar um pouco mais? Vamos lá? Bom, isso. Patológico é uma anomalia. Mas lembre-se que nós estamos falando de fenômeno social. Então, uma anomalia que tem um impacto social, certo? Que vai determinar muito a maneira pela qual a gente se organiza, a maneira pela qual a gente se enxerga, se compreende como sociedade, tá bom? Não no sentido privado, por exemplo. Né? Acontece um fenômeno na minha vida. Né? Se isso não afeta a sociedade, isso aí não é um fator patológico, certo? Lembre-se que quando Durkheim, ele nunca vai pensar de uma análise sociológica subjetiva, individual. Ele está sempre pensando no coletivo, de tudo aquilo que, de uma certa forma, ou a ação do indivíduo afeta a sociedade,
ou a ação determinada pela sociedade afeta o indivíduo, que é o que a gente vai entrar agora, no nosso estudo, no próximo conceito que ele vai propor aí no seu livro. Certo? Compreendeu, Gabriel? Aí, Fabrício, estou misturando todos os nomes. Já falei para vocês que eu não gravo o nome. Certo? Eu leio rápido aqui para poder, quem aparece comentário para mim. Se eu errar o nome, errei, já era. Vamos lá. Vamos avançar então. Nós temos aí 22 minutos. Vamos aproveitar esses 22 minutos para ver se a gente consegue abordar dois conceitos que Durkheim vai propor, que é importante também na proposta da sociologia durkheimiana. O primeiro deles, acho que eu lembro qual de vocês havia perguntado para mim naquela aula anterior de sociologia, que é abordar a questão do suicídio. Vocês me perguntaram se o suicídio, alguém perguntou se o suicídio era um fato social, né? O suicídio, ele está presente na sociologia de Durkheim e ele vai, de uma certa forma, o suicídio vai ser um dos primeiros fenômenos sociais ou fato social estudado por Durkheim ele vai escrever um livro a respeito disso. O livro que recebe o nome mesmo, O Suicídio. É um livro que durou aproximadamente quase 40 anos para ser elaborado, porque foi um livro de um processo de pesquisa muito moroso, certo? De um tempo que ele utilizou de muitas fontes de pesquisa e ele contou com uma mão de obra de toda uma equipe para poder estabelecer esse livro, para pesquisar as diversas informações, inclusive do seu sobrinho, que foi um grande sociólogo também, chamado Marcel Mauss. Mauss foi o responsável por catalogar todo o resultado, as estatísticas, os números que a equipe conseguiu coletar em diversos países europeus, em diversas regiões, principalmente da França especificamente, as informações a respeito dos tipos de mortes que ocorreram e como que elas foram registradas. E todas aquelas mortes que foram identificadas como suicídio, né, foram catalogadas por Marcel Mauss, e eles vão estabelecer, então, uma pesquisa, uma análise estatística desses tipos de mortes. E aí, Durkheim, depois de pegar todo esse processo estatístico pronto, ele vai fazer uma análise social desse fenômeno, que é o suicídio, e ele vai tentar compreender o suicídio a partir da perspectiva sociológica, certo? Por quê? Porque existia já um ambiente de estudo acerca do suicídio de caráter psicológico. Dentro desse contexto, eu já falei para vocês lá na aula de introdução à sociologia, que a sociologia surge num contexto de tentativa de se estabelecer como uma disciplina e como uma ciência ao lado, né, de que competia com outras ciências já muito bem estabelecidas, catedráticas nas universidades, que era o direito, que é a filosofia, que é a história e a psicologia. Então, as ciências sociais, a sociologia, surge como uma quinta ciência a buscar dar uma explicação para a sociedade também. E o suicídio é um tema presente que é estudado, e era estudado também pelo direito, e era estudado também pela psicologia. E aí Durkheim vai falar, olha, a sociologia também tem algo a explicar acerca desse fenômeno. A sociologia também tem algo a dizer acerca desse fenômeno. E é interessante a relação que Durkheim vai fazer entre a sociedade e o suicídio, né? Porque ele vai falar, olha, existem determinadas estruturas sociais que possibilitam ou que alimentam, que proporcionam maiores condições para o suicídio. Então, ele vai falar que o suicídio, existem características do suicídio ou do tipos de suicídio que são determinadas por questões que envolvem relações sociais. E se envolvem relações sociais, se os problemas sociais podem resultar num suicídio, o suicídio, portanto, passa a ser um fenômeno social a ser estudado pela sociologia, pelo cientista social, certo? Então, pelo pesquisador. Por isso que ele vai pegar o suicídio, que acontecia na França, em diversas regiões da França, desde o começo do século XIX, estamos falando de 1810, 1820, e vai fazer toda uma análise, um levantamento de todas as mortes que ocorreram nessas diversas regiões, quantas delas foram
assinadas como suicídios, declarados como suicídio, e ele vai fazer uma investigação sobre os fatores sociais que essas pessoas foram classificadas como suicídio na sua morte, né, no seu óbito, quais eram os fatores sociais que elas estavam inseridas. Então, qual era o contexto social, qual que era a cidade, como estava organizada a cidade, quais eram as relações sociais ali estabelecidas naquela região, qual era o nível de desenvolvimento do meio produtivo, né? Qual era o meio produtivo, se ali era uma sociedade muito mais complexa ou era uma sociedade um pouco mais simples. Então, na medida em que a sociedade se complexifica nas suas relações sociais, no seu modo produtivo, o tipo de suicídio aumenta. Quanto mais simples for uma sociedade, o número de suicídio diminui. Quanto mais perspectivas religiosas essa pessoa tiver, maior o índice de suicídio. Quanto menor perspectivas religiosas, menor o índice de suicídio. Então, ele vai começar a perceber que os diversos elementos sociais que fazem parte da nossa consciência coletiva, do nosso grupo social, influencia a maneira pelo qual nós tratamos a nossa vida. Se nós resolvemos dar cabo da nossa vida, né, se nós resolvemos, né, tá ligado? Nós resolvemos dar fim, isso diz muito, dentro da perspectiva durkheimiana, da maneira pelo qual nós nos organizamos como sociedade. E a maneira pelo qual eu, enquanto um sujeito social, um indivíduo social, me percebo e me relaciono ao sentimento que eu tenho com relação à sociedade que eu estou inserido, certo? Por isso que o suicídio, ele é, de uma certa forma, algo a ser estudado por todo cientista social, e para Durkheim importa essa análise, porque o suicídio tem muito a dizer da maneira pelo qual uma sociedade se organiza. Por que que o suicídio ele passa a ser um fenômeno importante? Porque o suicídio ele está presente em qualquer sociedade, certo? O suicídio está presente em qualquer sociedade. Ainda que o suicídio seja marcado por voluções ou por impulsos pessoais, subjetivos, seja um suicídio determinado por caráter e vontade individual, pessoal, o suicídio, de uma certa forma, ele tem relação, como eu falei, por apresentar elementos comuns compartilhados por outros indivíduos, né? Vamos imaginar, eu escolho dar cabo da minha vida. Mas, se um sociólogo for, por exemplo, tentar compreender o porquê que eu me suicidei, e ele identificar no meu modo de viver, né, elementos comuns compartilhados por outras pessoas que também se suicidaram, ele então vai dizer que a maneira pelo qual eu fiz a opção pelo suicídio, ele é um fato social porque as condições materiais, sociais, foram determinantes pela minha opção ao suicídio. Porque esses elementos materiais, pessoais e sociais estão associados a outras pessoas que compartilharam do mesmo sentimento, certo? Porque então veja que ao mesmo tempo, né, o suicídio ele é um fator pessoal, mas ele também tem um caráter social, que é compartilhado por outros suicidas. Por isso que o suicídio passa a ser, de uma certa forma, algo importante. Você percebe que a primeira coisa que o suicídio, um dos primeiros apontamentos que Durkheim vai fazer. Bom, sociedades em que a aceitação religiosa de que existe, de uma certa forma, de que a felicidade está no pós-morte, certo? Sabe? Religiões, sociedades que se organizam a partir de uma fé religiosa, cuja fé se estabelece de que a felicidade está na vida pós-morte. Nesses grupos sociais, essa expectativa da vida pós-morte, ou da felicidade após morte, né? Vamos imaginar que a nossa vida presente está um saco, um pé no saco, chato pra cacete, que a gente está sofrendo, né? A gente só sofre, e essa é a marca e a sina da vida humana, sofrimento, dor e sofrimento. Se você vive numa sociedade religiosa, cuja sociedade, cujo grupo social compartilha da expectativa de que quando morrermos, toda essa dor e sofrimento vai acabar, e a nossa felicidade é fundamental, está determinado, estabelecido no que vai vir depois da morte, nesse grupo social, o índice de suicídio é maior do que aquele grupo social que não tem essa expectativa, que não professa essa fé. Esse é um dos apontamentos que Durkheim conseguiu identificar
dentre as suas pesquisas. Isso, justamente. É isso que eu estou falando. Você muda o grupo religioso, a maneira com que essa pessoa vive, né, colocado sob as mesmas circunstâncias, né, mesmas circunstâncias materiais. Vamos imaginar a questão do desemprego, né? O fator material é o desemprego. Numa sociedade onde as pessoas compartilham a expectativa de que a felicidade está na vida pós-morte, o desemprego passa a ser um fator fundamental comum entre esses, certo? Que se suicidam porque eles acreditavam que o momento do desemprego é um fator material aqui presente na Terra, mas a felicidade, né, está do outro lado. Quando chegar lá, você não tem boleto para pagar, você não tem dívida para pagar, não tem ninguém te cobrando, né, vai ser felicidade eterna. Lá, Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima e tal, não vai ter dor e sofrimento. Meu, zerou, pô, mó legal, o esquema é ir para lá, certo? Aí, esse mesmo fenômeno de desemprego, numa sociedade que não compartilha essa fé, o suicídio não é por esse fenômeno, não é determinado por essa expectativa, certo? Então, o desemprego passa a ter um número de suicídio menor do que nessa sociedade que tem uma fé religiosa que põe a expectativa de vida na vida pós-morte, na felicidade pós-morte. Entendeu? Então, esse contexto social, na perspectiva identificada por Durkheim, importa. Importa para determinar o tipo de suicídio e o porquê que o grupo, a maneira da compreensão social desse grupo foi determinante da opção desse indivíduo fazer a escolha pelo suicídio. Então, olha que interessante, né? Então, uma outra coisa percebida, né? Uma outra coisa percebida, por exemplo, que o suicídio ele é muito mais presente entre os protestantes, certo? Do que entre os católicos e judeus. Olha para você ver, você mudou, é religião. 3 religiões. Cristãos protestantes, judeus e católicos, certo? Eles perceberam que o índice de suicídio era muito maior entre os protestantes do que entre católicos e judeus. Por quê? Porque dessas 3 religiões, aquela que hipervaloriza a vida na pós-morte, que é o lance da felicidade, que é a expectativa do paraíso, é o movimento protestante, é a religião protestante. Muito mais do que o católico, que tem o lance do purgatório, certo? Que existe aí como um tempo aí intermediário entre o paraíso e a terra, que se você, dependendo do tipo de vida que você levar aqui, você vai passar um bom tempo no purgatório e pode ser que você nem chegue no paraíso. Entendeu? Ou no judaísmo, por exemplo, que não cria na perspectiva do paraíso. O judeu não crê essa perspectiva do paraíso como o cristão protestante crê. Então, o suicídio entre essas 3 religiões é muito maior entre os protestantes do que entre os católicos e judeus. Olha que interessante. Então, são esses fatores que vão ser fundamentais para Durkheim conseguir identificar compartilhamentos de modo de viver, modo de ver, que são compartilhados por esses indivíduos e que vão ser determinantes da opção ou não pelo suicídio. Fatores o que você está perguntando? Então, estou falando de fatores religiosos, né? Fatores religiosos é um deles, tá? Fator religioso. Agora, ele não basta. Eu estou dando exemplo de como ele vai construir e fundamentar a importância do suicídio como objeto de estudo da sociologia, tá? Qual é uma outra questão importante, por exemplo, que ele vai observar nas suas pesquisas, é que membros da classe alta, média alta, aí nós estamos falando de uma perspectiva econômica, classes sociais, membros de classe média alta, né, e aí para rica, tem maior probabilidade de fazer a opção pelo suicídio do que membros da classe média baixa e baixa. Então, quanto mais rico, maior propensão ao suicídio. Quanto mais pobre, menor propensão ao suicídio. E aí é um lance interessante, né, cara? Porque, se o cara já é pobre, já tá ferrado na vida, já tá zoado, velho, né? De repente, a possibilidade dele fazer a opção pelo suicídio, talvez nós entenderíamos como algo mais natural.
Pô, o cara já não tem nada, já é dor, sofrimento, já é pobre, já se ferra e tal, não sei o quê. Tudo que a gente percebe na vida social, a gente fala, cara, o que falta? Não falta mais nada. Tirar a vida vai ser praticamente quase que um alívio, diria alguém, né? Não diria o professor Juliano, diria alguém. Aí, mas não, a pesquisa de Durkheim vai mostrar que quanto mais rico, maior é o número, a probabilidade, dentro da estatística de análise que ele fez, da pessoa fazer opção pelo suicídio. Olha que bagulho de louco, velho. Né? Então, veja, quanto maior a classe, maior as condições econômicas, maiores se tornam as tendências ao suicídio. Quando menor, certo? Quanto menor as condições econômicas, menor também é a tendência ao suicídio. E aí é interessante que quando você vai para a área profissional, né, quando você vai então para questões dos padrões a partir de profissão, é aí que esse lance da classe alta e classe baixa se evidencia. Por exemplo, a ocupação, relacionada à ocupação profissional de cada um. Então, quando você vai olhar o número de suicídio entre médicos, músicos, dentistas, né, o suicídio entre oficiais da lei, advogados, corretores de seguro, empresários, investidores da bolsa de valores, você pega essa classe, né, alta, né, dessas ocupações profissionais, o número de suicídio entre elas é altíssimo. Agora, você pega o número de suicídio entre metalúrgico, ferramenteiro, né, chão de fábrica, auxiliar de produção, atendente de telemarketing, né, call center, número de pessoas que trabalham com construção civil, pessoas que trabalham na limpeza, que a gente chama de terceiro setor, né? Tô falando do peão, tô falando do funcionário, tô falando do operário. O número de suicídio entre essa camada profissional mais baixa é infinitamente menor. É infinitamente menor. Se você fizer uma análise, por exemplo, se você olhar, se a gente fosse pensar o suicídio a partir dessa questão econômica, em termos de estados, países, por exemplo, né? Se você pegar o número de suicídio no Japão, é infinitamente maior, é um número absurdo, do que o número de suicídio entre a população do Haiti, por exemplo. Agora, entre o Haiti e o Japão, qual dos dois países são extremamente ricos? E qual dos dois países é extremamente pobre? O Japão é muito rico e o Haiti é pobre. Foi feita uma pesquisa recentemente, eu fui pesquisar. Eu não lembro qual foi o ano, se foi 2017 ou 2018. O número de suicídio no Haiti foi 0. O número de suicídio no Haiti foi 0. Depois da última devastação que teve lá, do terremoto, destruiu tudo. O número de suicídio no Haiti foi 0. Gente passando fome, gente morrendo de fome, doença, certo? Doença. As estruturas familiares, né? As pessoas perderam seus entes queridos. Muitos tentaram migrar. Nós temos uma comunidade enorme de imigrantes haitianos no Brasil, que vieram para cá e deixaram parentes lá, deixaram filhos, pais, irmãos, deixaram mães. E, no entanto, o número de suicídio foi 0. 0. Agora, no mesmo ano, o Japão teve um número de suicídio absurdo. Por quê? Quanto mais complexa for uma sociedade, maior o índice de suicídio. Quanto menos complexo for uma sociedade, menor o índice de suicídio. Quanto mais rico, maior o índice. Quanto menos rico, menor o índice. Então, esses são elementos que importam para Durkheim, para que ele possa fazer uma análise desse fenômeno social que está presente na sociedade, certo? Ou seja, o suicídio está presente. No entanto, ela é determinada pelas condições materiais. Pode falar. Eu vi que faz uns 10 anos, há um bom tempo atrás, mas a Suíça, que também é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tanto em qualidade de vida quanto em dinheiro, é um dos países que mais tem taxa de suicídio. Qual é o país que falhou aqui? Suíça. A Suíça.
Ó, você tem Suíça, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte é um país que quase não tem suicídio. Olha que interessante, né? Apesar de toda a repressão. Coreia do Sul, você pega a Finlândia, né? Você pega esses países extremamente abastados, o número de suicídio é infinitamente maior. Você pega a África, pega a Serra Leoa, pega a Guiné-Bissau, você pega esses países extremamente afetados pela pobreza, né? Pega a Nigéria, há pouco tempo atrás aí foi dominado pelo Boko Haram, né, em 2015, 2016. Embora o número de pessoas que foram, de uma certa forma, dominadas, conquistadas, foram estupradas, violentadas pelo Boko Haram, você não tem um índice de suicídio gigantesco nesse país. Estão vivendo sobre a tirania de um grupo islâmico autoritário, um grupo terrorista. No entanto, você não tem um índice de suicídio. Pelo contrário, a expectativa da pessoa é querer viver, apesar do estupro, apesar da violência, apesar da expropriação, apesar de todas as condições materiais desfavoráveis. Olha que interessante essa observação de Durkheim. Por isso que o suicídio, sendo identificado dentro desse caráter social e sendo compartilhado por outros indivíduos, é um fenômeno social presente na sociedade e importa fazer uma análise sociológica do porquê ocorre esse suicídio, quais são as motivações. Para a gente encerrar, caminhar para o final da nossa aula, eu queria entrar nos dois tipos de sociedades e solidariedades que Durkheim vai propor, que é a sociedade mecânica e a orgânica, ou solidariedade mecânica e orgânica. Eu não vou conseguir. Mas eu vou encerrar pelo menos a perspectiva do suicídio com vocês hoje, tá bom? Para a gente poder finalizar e fazermos lá os exercícios que eu mandei para vocês no grupo. Durkheim vai propor 3 tipos principais de suicídio. Aí, se você está anotando, né, marque aí. 3 tipos principais de suicídio. Então, na classificação de todas aquelas pesquisas que eu falei para vocês que eles fizeram, encabeçado e coordenado pelo sobrinho de Durkheim, Marcel Mauss, Durkheim vai determinar, então, 3 tipos de suicídio. Primeiro, ele vai chamar de suicídio egoísta, certo? Suicídio egoísta. São tipos de suicídios ou motivações que são compartilhados por indivíduos. Então, dadas essas informações que eles coletaram, ele vai classificar esses suicídios, esses tipos de suicídios, de motivações de morte, e vai, dentre as classificações, ele vai agrupar elas em 3 tipos. O primeiro tipo é o suicídio egoísta, né? O que ele fala, ou o que ele chama de suicídio egoísta? Ele chama de suicídio egoísta aquele que ocorre quando o indivíduo, aquele que faz a opção pelo suicídio, ele não se sente integrado mais às instituições sociais. Ele não se sente mais parte da estrutura social, do grupo social, certo? Ele, de uma certa forma, então, ele por se sentir apartado da sociedade, distante, retirado da sociedade, ele faz a opção pelo suicídio. O que motiva ele, então, né, entre os elementos motivadores do suicídio, está a frustração, né, está uma falta de sentimento de pertencimento ao grupo, né, a pessoa de repente perdeu o emprego, a pessoa de repente foi humilhada, ou de uma certa forma aconteceu um divórcio, né, brigou com o pai ou mãe, brigou com o namorado ou namorada. Então, são fatores pessoais. São fatores que envolvem da pessoa aquele sentimento de que ela deve participar da sociedade, e por não conseguir se identificar com a sociedade, por não se sentir parte da sociedade, agregada ao grupo social, importante para o grupo social, ela escolhe, então, dar cabo da vida, certo? Então, esse tipo de suicídio, Durkheim vai chamar de suicídio egoísta. Egoísta por quê? Porque a pessoa está considerando ela, certo? Não está considerando o grupo social. O que importa para ela, para a pessoa que faz esse tipo de opção, são os condicionamentos que determinam a sua importância no grupo. Então, ela não para pensar, por exemplo, se ao dar cabo da vida,
Quais são as implicações familiares para pai, mãe, para filhos, para tios, para amigos, na empresa, na igreja, seja de qual for. Ela pensa nela. E como ela, pensando nela, não consegue identificar um fator externo que possa, de alguma forma, ser forte o suficiente do qual ela se identifica como participante, ou que vincule a ela a um sentimento de pertencimento social, ela resolve, então, romper de vez. E essa ruptura, né, se estabelece a partir do suicídio. Então, a esse tipo de suicídio, Durkheim vai chamar de suicídio egoísta. Certo? Tranquilo aqui? Deu para compreender esse tipo de suicídio? Vamos Deu sim, professor. Para o segundo tipo. Segundo tipo. Ele vai chamar de suicídio altruísta. Certo? É o contrário do egoísta. O egoísta é pelo indivíduo perceber e valorizar a si mesmo e não se sentir participante do grupo, ele então resolve dar cabo da sua própria vida. Ele vai chamar de suicídio altruísta, é um segundo tipo de suicídio. Quando é que esse suicídio ocorre? Ele ocorre quando o indivíduo ele encontra ou ele identifica razões suficientes pelo qual ele pode morrer. Certo? Suicídio altruísta. Ou seja, há uma identificação coletiva, né, dele com um coletivo tão forte, seja com uma causa, seja com um grupo social, seja em nome de uma religião, certo? Há uma identificação coletiva tão forte que essa identificação pode ser um dos fatores que o leva a cometer o suicídio. Por exemplo, os terroristas, né? Os extremistas islâmicos, né? Os homens-bombas. Os homens-bombas que cometem um suicídio, ele explode todo mundo. Você fala assim, não, esse cara abriu mão da vida. Não, ele não abriu mão da vida. Pelo contrário, ele se identificou com uma causa. Ele se identificou com uma religião. Ele teve uma motivação para cometer esse suicídio. Então, essa motivação é externa. Ele se identifica com esse elemento externo e ele chega ao ponto de negar a própria existência e colocar em xeque a sua existência em nome dessa causa. Seja em nome da religião, seja em nome de grupo político, certo? Seja em nome de uma perspectiva ideológica, seja em nome de um grupo social. Então, a esse tipo de suicídio, Durkheim vai chamar de suicídio altruísta. Os kamikazes japoneses, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, esse é um exemplo que você vai encontrar em todo o livro didático. Os kamikazes, que de uma certa forma, não tendo mais munições ou mísseis, né, nos seus aviões, para que pudesse, de alguma forma, compreender ou empreender algum tipo de dano à frota marinha norte-americana na Guerra do Pacífico, o que eles fizeram? Lançaram os próprios aviões, em nome de uma causa, em nome do Japão, certo? Em nome da proteção da honra. Não apenas os kamikazes, mas se você teve um bom professor de história, talvez o Hilário aborde isso com vocês, quando for estudar a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que nas batalhas que ocorreram nas diversas ilhas do Pacífico, principalmente a Batalha de Midway, vai mostrar o quanto que as pessoas, os japoneses, eles não tinham armas para poder enfrentar o exército norte-americano e eles iam com o próprio corpo, eles colocavam bombas no corpo e se lançavam debaixo dos tanques, né, dos caminhões, para explodir os caminhões. Né? O que é isso? É um suicídio altruísta. Quando você comete em nome de uma causa, quando você comete em nome de uma religião, certo? A isso chama-se suicídio altruísta. Para a gente encerrar, um terceiro tipo de suicídio, primeiro então, suicídio egoísta. Segundo, suicídio altruísta. E terceiro tipo de suicídio que Durkheim vai chamar é o de suicídio anômico, certo? Vem de anomia. Suicídio anômico. Bom, quando é que ocorre um suicídio anômico? Diferentemente do suicídio egoísta, certo? O suicídio anômico ele é determinado por um fato social na vida pessoal do indivíduo.
certo? Então não tem a ver com o coletivo, né? A falta de identificação com o coletivo, porque a falta de sentimento de pertencimento com o coletivo é um suicídio egoísta. Agora, quando existe um evento particular, quando existe um evento subjetivo, pessoal, que acontece na vida do indivíduo, e esse evento, né, esse fenômeno, esse fato social, leva esse indivíduo ao cometer um suicídio, esse tipo de suicídio, que é algo excepcional, certo? Excepcional, Durkheim vai chamar de suicídio anômico. Exemplo: divórcio. Exemplo: perca de emprego. Exemplo: falência. Exemplo: morte na família. E aí nós temos, são eventos particulares, são eventos circunstanciais, cujos eventos circunstanciais motivam o indivíduo ao cometimento do suicídio, certo? A esse tipo de suicídio, Durkheim classifica ele como suicídio anômico. Anômico por quê? Porque é um evento específico particular, certo? Por exemplo, né, acontece, eu perdi meu pai, minha mãe, não aguento viver sem, eu vou lá e me suicido. Né? Minha esposa morreu, meu marido morreu, não aguento mais viver sem, vou lá e me suicido. Perdi o emprego, tô atolado de dívida, vou lá e me suicido. Né? Minha empresa faliu, eu tenho que manter a minha honra. Isso acontece muito com os japoneses. Né? Os japoneses, eles cometem muito suicídio. Tem até um jardim lá, que a turma fala que é um jardim onde todo mundo vai lá se suicidar, né? Os japoneses, eles cometem muito suicídio nessa questão de quebra econômica, financeira, né? As empresas quebram, o cara fale, o cara, por uma questão de honra, como que eu vou olhar para minha família, como que eu vou falar para os meus amigos que eu fali, que eu quebrei a minha empresa? A pessoa vai lá e se suicida. Esse sentido é uma questão de que existe, de uma certa forma, embora esse evento, dependendo do período histórico, possa ter uma ascendência, por exemplo, né, uma crise econômica. Uma crise econômica pode levar muitas pessoas ao suicídio, certo? Só que a crise econômica passa. A crise econômica passa. E mesmo assim, algumas pessoas fizeram, durante esse tempo da crise econômica, a opção pelo suicídio. Por isso que ela é anômica. Como que ele difere o suicídio egoísta do anômico? Perguntou nossa amiga. Então, o suicídio egoísta é quando você não se sente mais participante do grupo, certo? Quando existe aí um certo deslocamento de pertencimento do grupo. A pessoa ela vai se isolando, ela vai se fechando, não consegue mais participar de nada, não tem mais nada que o identifique com o grupo, família, amigos, escola, trabalho. Ela vai se isolando, eu não pertenço mais a este mundo, chega uma hora que ela dá cabo da vida. Esse é o suicídio egoísta. Certo? O suicídio anômico é quando acontece um fenômeno particular, um fenômeno específico, que motiva a pessoa ao suicídio. A morte de alguém, certo? Que ela amava muito, que não consegue viver mais sem, a pessoa vai lá e dá cabo da própria vida. Quebrou a empresa, só faliu, né? Quebrou a bolsa de valores e a pessoa, todo o seu dinheiro, investimento, estava lá na bolsa, e aí ela percebe que ela tinha uma vida tranquila e ela literalmente, de uma certa forma, acabou quebrando e agora está endividado. Ele vai, né, fazer opção pelo suicídio. Então, veja que são fatores específicos que ele estava agora se sentindo pertencente ao grupo até então, mas um fenômeno social específico acontece, um fato social acontece, lembre-se que, né, o fator patológico, né, um evento que acontece que não é normal, que foge da normalidade, acontece como elemento anômico e que alimenta na pessoa o sentimento de suicídio. Eu não vejo expectativa nenhuma de vida depois disso que aconteceu, então eu faço a opção pelo suicídio. Tá? A maneira pelo qual que ele vai, acho que foi a sua pergunta também, identificar e diferenciar esses diversos tipos de suicídio são as condições materiais, as condições sociais, certo? Então, ele vai investigar, por exemplo, essa pessoa, qual que era, essa pessoa que se matou, qual que era o contexto econômico dela, qual que era o contexto familiar dela, qual que era o contexto religioso dela, qual é o ciclo, como que é o ciclo social do qual ela pertencia, qual é o meio do qual ela estava integrado, certo? Então, como que estava a vida dela antes, né? Como que estava a vida dela agora, no período anterior ao suicídio, o que as pessoas que estão próximas a ela dizem, o que as informações coletadas pelos policiais e investigadores
puderam dar como descrições da causa de se provável suicídio. Então, ele vai coletar todas as informações necessárias para determinar, e dentre todas as pesquisas que ele fez, ele então consegue classificar. É claro que você faz um recorte, né? Lembra que eu já falei isso para vocês, em ciência você tem que, de uma certa forma, fazer um recorte social para fazer a sua pesquisa. Dentro desse recorte, ele recorta muita coisa e aproxima, coloca no balaio, vamos dizer assim, muita coisa para determinar 3 tipos de suicídio. Então, dentro de toda a diversidade que ele fez, ele vai classificar 3 tipos que vão abranger o maior número possível de fatos nesse sentido. Então, daí precisa ver, por exemplo, não é só o fato de ser abusada, é o fato dessa pessoa, qual é o sentimento que ela tinha, né? Ela se suicida porque, em razão desse fato, ela não se sente mais participante ou alguém que não tem o direito de viver a partir disso. E se alguém que, em razão desse elemento, desse fato social, que é o estupro, ela se sente desligado na vida social, certo? Então seria um suicídio egoísta e não anômico. Entendeu? Não anômico. Por quê? Porque outras pessoas também foram estupradas e não se suicidaram. Então, quando você pega daí esse fenômeno e faz o elemento comparativo na ciência, você percebe, por exemplo, que se todas as pessoas se fosse comum, todas as pessoas estupradas cometessem suicídio, então esse suicídio seria um suicídio, vamos dizer assim, anômico, certo? Agora não. Esse suicídio especificamente, a pessoa então, em razão desse acontecimento particular, ela então não se sente mais participante do grupo. E ela foi se isolando, então tinha um ponto que ela não conseguiu mais conviver, não se relacionou com ninguém, ela não saiu mais de casa, e ela então acaba de uma certa forma cometendo suicídio. Ele é classificado como suicídio egoísta. Então existem determinados padrões que Durkheim vai estabelecer na sua análise sociológica para fazer esse enquadramento social. E é a partir desses padrões estabelecidos que você vai fazendo um enquadramento social para identificar os tipos de suicídios que vão ocorrer ou que ocorreram na sociedade, certo? Então, é determinado por padrões, né, que já estão pré-estabelecidos quando você vai fazer a pesquisa. Você identifica esses padrões e esses padrões te dão, então, o enquadramento pelo qual você vai fazer a leitura social desses fenômenos como coisas. Então, esses fenômenos você vai enquadrando eles nesses padrões pré-estabelecidos do qual você busca identificar na sociedade. Certo? Dúvidas? O divórcio, Gabriel, é um fato social porque ele está presente na sociedade. É um fato social. O divórcio é comum, né? Quando alguém fala para você, fulano divorciou, você não fala, nossa, eu nunca ouvi ninguém se divorciar. É a primeira pessoa que eu ouvi divorciar. É assim a tua reação? Não, você fala, também essa pessoa se divorciou, nossa, né? Que se incomoda, mas o divórcio é algo presente na sociedade. E o divórcio, por ser presente na sociedade, ele é um fato social, porque ele tem repercussão social, certo? E ele é classificado como um fato social normal. Ele não é patológico, entendeu? Ele não é patológico, ele é normal. Por isso que o divórcio social ele é considerado um fato social, e como fato social, por ser comum, não que seja aceitável, é comum, ele ocorre, é presente, né? Tanto que você já se casa com a pressuposição de que se não der certo, o que você faz? Ele é tão comum que você já se casa, né? Todo mundo que quer casar já se casa com esse pressuposto. Olha, se não der certo, o que é recomendável fazer? Respondam aí. Pode casar. Se não der certo, você, o que as pessoas falam? Isso, exatamente. Se não der certo, você separa. Se não der certo, você divorcia. Isso, para você ver como que o divórcio é um fato social normal. A Isabela falou, se no der certo, você vai pro bar. Se no der certo, você vai ouvir Marília Mendonça. Né? Vai fazer parte do sertanejo universitário. Gente,
certo?